Olha, presta muita atenção nisso aqui, porque o que a gente vai analisar agora pode de verdade virar a chave na percepção de tudo. Sabe aquilo que já foi conquistado e o que ainda não foi? A verdade é que isso não foi decidido pelo esforço, mas sim pela forma como a mente respondeu, ou não, aos comandos dados. E a verdade é bem direta. Ou a gente controla a nossa mente, ou é ela que nos controla. Ponto, não tem meio termo. Sabe aquela promessa de começar um novo hábito que de repente não passa do terceiro dia? Pois é, isso não é falta de força, não. É que a mente, quando não é treinada, age como um cavalo selvagem, correndo para onde bem entende. Ok, vamos dar uma olhada nisso mais de perto. De um lado está a mente selvagem, sempre nos puxando para o impulso, para o medo, para a distração, para as desculpas de sempre, e do outro, a mente domada, que nos guia com propósito, com coragem, com foco, com disciplina. No fim das contas, a diferença entre essas duas é exatamente a diferença entre a vida que se tem e a vida que se quer ter. Então, a grande pergunta fica no ar: quem é que está no controle, afinal? Uma mente que não foi domada vai sempre puxar para o prazer imediato, sabe? Para rolar o feed da rede social, para o famoso amanhã eu faço, e o detalhe é que ela foi programada para agir assim. Só que essa programação não foi uma escolha consciente nossa. E aqui está o ponto central da coisa toda. Esse piloto automático da nossa mente, ele foi programado ao longo de anos e anos de experiências passadas, de medos, de críticas, de crenças limitantes que a gente foi absorvendo sem nem perceber. A mente está treinada para obedecer ao que já passou, repetindo sempre os mesmos padrões. Mas calma, que agora vem a parte boa. Assim como um computador, a mente pode sim ser reprogramada. Dá para instalar novos programas mentais, programas de disciplina, de riqueza, de coragem. E a ferramenta para fazer isso é uma coisa surpreendentemente simples: repetição. E é aí que entra essa ideia genial do Napoleon Hill. Não adianta só querer, é preciso programar a mente para acreditar de verdade. E é a repetição que faz esse trabalho, que transforma uma simples ideia numa crença que ninguém abala. E tem ciência por trás disso, e é fascinante. Pensa assim, cada vez que um pensamento é repetido, um caminho neural é criado no cérebro. No comecinho, é só uma trilha frágil no meio do mato, mas com a repetição, essa trilha vira uma autoestrada. E aí, aquele pensamento ou aquela ação se tornam automáticos. Olha só como o processo funciona, passo a passo. Tudo começa com um único pensamento, uma sementinha. Algo como: eu sou uma pessoa disciplinada. Com a repetição diária, dia após dia, esse pensamento vai fortalecendo aquele caminho neural que a gente falou. Até que, pronto, a disciplina vira um hábito, vira parte de quem a pessoa é. Ok, mas aí vem a pergunta de 1 milhão. Se parece tão simples, por que tanta gente falha? É porque a maioria cai numa armadilha. Uma armadilha silenciosa que mata os sonhos antes mesmo de eles nascerem. É a armadilha da desistência prematura. É o seguinte, quando a gente tenta mudar, o cérebro luta contra. Ele manda sinais de cansaço, de preguiça, de desconforto. E o que a maioria faz? Interpreta isso como um sinal para parar. Mas a verdade é justamente o contrário. Esse desconforto é a prova de que a reprogramação começou. É o sinal de que os padrões antigos estão sendo quebrados. A mudança está acontecendo. Napoleão Hill tinha uma frase perfeita para isso. É como desistir a centímetros do ouro. É abandonar tudo justamente no momento do avanço, sabe? Um pouco antes daquele novo caminho neural ficar forte de vez. O grande segredo aqui é pegar esse desconforto e usar como combustível para continuar. Certo? Uma vez que a gente entende e supera esse desconforto, a gente entra no que eu chamo de motor da transformação real. Porque veja bem, acreditar é o primeiro passo, é fundamental, mas não é suficiente. Tem que ter ação. E aqui está o pulo do gato. Fé sem ação é só ilusão. O cérebro não liga para intenções vagas, ele responde a rituais. São aquelas ações pequenas, diárias, que funcionam como trilhos, guiando a mente na direção certa. Sem desculpa, sem negociação. E é isso que cria um ciclo poderosíssimo. Olha só, a crença leva à ação. A ação gera um pequeno resultado, uma pequena vitória. Essa vitória reforça a crença original, que agora fica mais forte e alimenta uma ação ainda maior. É como uma bola de neve positiva, uma espiral que só cresce. E não precisa pensar em coisas gigantescas, tá? São as micro-vitórias do dia a dia que constroem a nova realidade. Coisas como acordar um pouco mais cedo, ler 10 páginas de um livro, dizer não para uma distração. Cada vez que uma pequena promessa dessas é cumprida, uma mensagem super poderosa é enviada para o subconsciente.
Ei, eu sou alguém que cumpre o que promete. E quando esse ciclo de acreditar e agir é mantido de forma consistente, algo simplesmente extraordinário acontece. A pessoa não está mais correndo atrás do sucesso. Ela está construindo uma nova realidade que atrai o sucesso até ela. A psicologia tem um nome para isso, sistema de ativação reticular. Pensa nele como um filtro, tipo um Google dentro do cérebro. Quando a mente está programada com um objetivo bem claro, esse filtro começa a destacar tudo ao redor que pode ajudar a chegar lá. Pessoas, ideias, oportunidades que antes passavam totalmente batido. Então, sabe aquilo que muita gente chama de sorte? Na verdade, é a mente focada criando uma espécie de campo magnético para as oportunidades certas. Não é coincidência de jeito nenhum. É programação mental alinhada com ação constante. E quando esse ciclo todo fica forte o suficiente, uma coisa fundamental muda. Prosperar, ter disciplina, alcançar o sucesso, tudo isso deixa de ser um esforço, uma luta, passa a ser parte da identidade. Não é mais algo que se precisa lutar para manter. Simplesmente flui, porque é quem a pessoa se tornou. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Para pensar por um instante. Se, a partir de hoje, a sua mente obedecesse a cada um dos seus comandos, sem resistência, sem desculpas, sem o deixa para depois, o que se tornaria absolutamente inevitável na sua vida?